Olá, mais uma vez estamos aqui para aprender da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na nossa classe Esther. Estamos vendo as mesas com Jesus e nos deliciando nessa última mesa em que Jesus esteve com seus discípulos. Depois de muitas promessas, de muitas revelações, Jesus, vendo o coração daqueles discípulos, vendo o quanto eles estavam temerosos do futuro, Jesus entende que é tempo de confortá-los. E nós entramos no capítulo 14 de João, vendo nos seus 6 primeiros versículos, Jesus realmente confortando, dando a base desse conforto, né? Dizendo para eles, olha, não fiquem perturbados, creiam em Deus, creiam também em mim. Vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. E Tomé diz, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como que a gente conhece o caminho? E Jesus, então, traz uma das grandes verdades do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus está ali confortando os seus discípulos. E nós vamos ver hoje o que mais ele vai, então, falando para eles, para que o coração deles realmente não fique perturbado. Vamos orar pedindo ao Senhor que mais uma vez ele fale ao meu coração e ao seu também. Senhor Deus, muito obrigado porque estamos aqui, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por ter registrado todos esses momentos tão maravilhosos que nos trazem tantas aprendizagens, Senhor. Abençoa, Senhor, para que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, a ouvir o teu Espírito nesse momento. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos ver o que Jesus continua falando com seus discípulos depois de confortá-los e dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida. Aqui no capítulo 14, nós vamos ver hoje dos versos 7 a 14. Vamos ler. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. O tema desses versículos é Cristo e o Pai. Aqui Jesus está mostrando a conexão que havia entre ele e o Pai. Afinal, lá no começo do capítulo 14, ele diz, credes em Deus e crede também em mim. Então, era necessário que Jesus estabelecesse essa profunda conexão que havia entre ele e o Pai. Afinal, uma transição estava para acontecer, né? E Jesus está indo embora e entregando aqueles discípulos para o Pai. Eu vou para o Pai. Eles criam em Deus Pai. Então, era fundamental que, crendo também que Jesus era o Filho de Deus, eles deveriam confiar no Pai. O desafio aqui era, olha, vocês me viram por 3 anos eu convivi com vocês, por 3 anos eu forneci comida, abrigo, proteção, eu respondi todas as suas perguntas, eu tenho sido uma fonte de instrução, de sabedoria, de força, de esperança para o futuro, e agora eu estou indo. Então, todas essas necessidades que vocês supriam, que eram supridas, né, por mim aqui, diante de vocês, agora vocês vão ter tudo isso no Pai. Eles têm que ser capazes, então, de confiar que Deus, o Pai, iria fazer exatamente tudo o que Jesus havia feito. E não só o que Jesus tinha feito, mas eles deveriam compreender que ia ser muito melhor, muito mais poder, muito mais de Deus através do Pai.
Então, ele está aqui entregando realmente esses discípulos ao Pai. Na oração de Jesus, que vai acontecer lá no capítulo 17, nos versos 6 a 11, nós vemos essa entrega. Diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não é lindo isso, né? A gente vê essa oração de entrega de Jesus. Olha, Pai, o Senhor me deu eles obedeceram, e agora eu estou indo para o Pai. Então, Pai, guarda eles, né? É essa a relação que existe aqui e que Jesus quer dizer para os discípulos, quer mostrar para eles. É um grande desafio, né? Eles estiveram com Jesus durante 3 anos. Eles tinham tudo o que precisavam dele. Eles acordavam e dormiam com Jesus. Diante das dificuldades, sempre Jesus estava lá com eles. Nunca ninguém tinha convivido com Deus desta forma. Deus já havia aparecido no Antigo Testamento através de uma nuvem, através do fogo, mas esses homens tinham a presença física de Deus ali em Jesus. Uma experiência maravilhosa que eles tiveram. Ouvir de Jesus agora, eu vou para o Pai, né? Ouvir de Jesus, eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou voltar. Tudo isso que esses discípulos estão aqui ouvindo de Jesus é muito assustador. Eles não têm certeza se eles terão do Pai o mesmo que eles têm de Jesus. Afinal, eles estão com Jesus ali pertinho e Jesus está dizendo que vai embora. Será que Deus realmente continuaria cuidando deles, atendendo às necessidades deles da maneira exata como Cristo aqui estava fazendo? Né? Ser protetor, ser fonte de sabedoria, dizer para eles o que eles deveriam fazer, como é que eles deveriam agir, continuar aquilo tudo. Muitas incertezas. Essa é uma grande mudança que está ocorrendo aqui e é o tema desses versículos 7 a 14. O objetivo de Jesus é assegurar-lhes que ser entregue aos cuidados de Deus é muito melhor. Não é apenas uma transição. Isso é vantajoso. Olha, vai ser muito bom para vocês eu ir embora. O que poderia ser melhor do que ter o Filho de Deus perto deles? A mente deles não conseguia compreender isso. Como que Jesus podia dizer que era melhor ir embora? Ele quer que eles creiam que é melhor, porque Cristo encarnado tinha certos limites. Ele nem sempre estava presente. Jesus não era onipresente aqui, humanamente, né? Ele não estava em qualquer lugar, quando tinha 2 discípulos ali, ele estava e ao mesmo tempo em outro lugar, não. Mas eles estavam perto de experimentar o que era ter a presença de Deus de uma maneira plena. Eles estavam perto de experimentar o que era o poder real de Deus, um poder que eles jamais haviam visto. Ele havia dado recursos físicos para eles, mas ele estava perto de abrir as comportas do céu e derramar bênçãos que eles jamais podiam imaginar. Para confortar esses discípulos, então, Jesus revela para eles 3 coisas. Jesus revela para eles a sua pessoa, Jesus revela para eles o seu poder e a sua provisão. Nos versículos 7 a 11, nós vemos Jesus apresentando a sua pessoa. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim?
As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Vejam bem como Jesus aqui apresenta. Se vocês me conhecessem, eles sabiam quem era o Cristo, eles sabiam que ele era o Filho de Deus, eles sabiam que ele era o Santo de Deus, o Messias, o ungido, mas eles não conheciam isso na plenitude, plenamente. O que eles realmente não entenderam era que Jesus era Deus encarnado. Ele era uma divindade? Sim, mas o que isso realmente significava? Colossenses capítulo 2, verso 9, Paulo diz: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eles entendiam que ele era o Filho de Deus, mas eles não conseguiam compreender plenamente o que isso significava, né? Essa divindade plena que era Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 3 também nos diz: ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A representação exata do ser de Deus. Isso é Cristo. E é esse conhecimento que eles ainda não têm. Eles não entendiam essas coisas e também não entendiam a relação de Jesus com o Espírito Santo. Eles estavam muito distantes da doutrina da Trindade. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar, voltarei, e se vocês me conhecessem, saberiam que não há problema nenhum eu entregar vocês para o Pai, porque eu e o Pai somos um. O meu cuidado por vocês não é diferente do cuidado de Deus, o Pai, por vocês. E vocês, desde agora, conhecem o Pai. Vocês têm visto o Pai, porque eu e o Pai somos um. Mas o conhecimento que vocês têm do Pai, ele vai crescer. O seu conhecimento do Pai, o relacionamento com o Pai, vai crescer depois da minha ressurreição. Vamos abrir lá em João capítulo 20, verso 28, e vamos ver o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus com Tomé. Diz assim: Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Não é interessante isso? Aquele Tomé que não entendia qual era o caminho, né? Que quis ver as marcas na mão de Jesus, mas depois da ressurreição de Jesus, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Ele compreendeu que Jesus era realmente Deus, o Deus encarnado. E neste momento, quando eles entendem, eles podem finalmente confiar que o Pai iria dar a eles o mesmo que Jesus. De agora em diante, eles entendem que ele é Deus, que Deus, o Pai, estava nele. Há mais do que isso. João 14, nos versos 16 e 17, diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. O Espírito esteve com você, aqui, com vocês, entre vocês, aqui, eu estava aqui, mas agora vai estar em vocês. Não vai estar perto de vocês, mas vai estar em vocês. Eu vou para o Pai, e o Pai se preocupa tanto com vocês, que o Pai vai dar alguém que realmente vai ocupar um lugar especial, vai ocupar o lugar no seu coração. João 14, 26 diz que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Olha só, Jesus sabia que ia passar o tempo, aqueles discípulos iam esquecer muita coisa que ele tinha ensinado. Mas o Pai ia mandar o Espírito Santo, o Consolador, que iria ensinar coisas novas e, ao mesmo tempo, iria fazer eles lembrarem de tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Então, Jesus está dizendo, olha, eu estou indo embora, mas vocês não vão perder nada, porque eu vou permanecer
em vocês através do Espírito Santo. É interessante nós notarmos que aqui Jesus está dizendo que o Pai vai enviar o Espírito Santo. E no capítulo 15, no verso 26, nós vemos Jesus dizendo: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Agora Jesus está dizendo que ele vai enviar da parte do Pai. Ou seja, o Pai enviará, eu enviarei. Nós somos um com o Espírito Santo também. Então, ele vai revelando àqueles discípulos realmente a trindade, né? Essa natureza de Deus em que eles agem juntos. Jesus está aqui falando para eles da essência da trindade. Não há perda nenhuma com a partida de Jesus. O mesmo Deus que está em Cristo estará de volta atendendo às necessidades através do Espírito Santo, que procede do Pai, assim como Jesus procedeu do Pai. João capítulo 16, versos 13 a 15, diz assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Olha a inteira relação entre o Pai, o Filho e o Espírito, né? Aquilo que o Pai me deu, eu dou ao Espírito. Aquilo que o Espírito vai falar não é dele mesmo, mas é de mim. Então, uma total relação. Não há nada no caráter do Pai que não esteja em Jesus. Jesus já havia dito essas palavras, mas naquele momento eles demonstravam não entender. Nós vemos aqui no versos 8, Filipe perguntando, falando para ele: mostra-nos o Pai, né? Nós queremos ver, assim como nós estamos vendo o Senhor aqui fisicamente, nós queremos ver o Pai. É como se ele dissesse: olha, eu não acho que nós realmente podemos confiar, que nós podemos ter fé, mostra-nos. E é então que Jesus, eu vejo até um tom de decepção aqui, né? Jesus falando com Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e ainda não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Como pode dizer mostra-nos o Pai? Filipe, você está andando com o Pai há 3 anos, né? Você está andando aqui comigo. Como é que você pode pedir isso? E aqui Jesus vai dar para Filipe 2 evidências, né? A primeira está aqui no versículo 10. Tu não crês que estou no Pai e que ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. E depois no verso 11, ele vai dar outra evidência. Crede em mim, eu estou no Pai, ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus está dizendo para ele: acredite em mim. Eu e o Pai somos um. Acredite em mim pelas palavras. Minhas palavras são as mesmas palavras do Pai. Em João, capítulo 7, verso 46, diz: ninguém nunca antes falou como este homem. Olha só, Jesus falava daquilo que vinha do Pai. E ele também diz: acredite em mim pelas obras que eu fiz. Jesus, diante de Filipe e dos outros, né, fez tantos milagres, tanta coisa que um homem não poderia fazer. Somente o Filho de Deus, o Pai, nele, é quem fazia todas aquelas coisas. Então, ele precisava acreditar pela palavra e pelas obras. E da mesma forma somos nós. Nós não precisamos de coisas concretas e visíveis para crer em Deus. Ele já deixou para nós aquilo que era necessário para que nós pudéssemos crer, que é a sua palavra e as suas obras. Muitas pessoas buscam uma visão, um milagre, quer ver um anjo falando, e Satanás é poderoso para falsificar todas essas coisas. Nós não precisamos de nada mais do que a palavra de Deus. Ele já deixou tudo aqui para que nós pudéssemos crer, escrito na Bíblia, na sua palavra. O pastor John MacArthur, ao fazer uma pregação sobre este trecho, e eu já falei aqui em outras oportunidades que eu tenho baseado essas aulas nas pregações dele, né? Ele diz o seguinte:
em relação à Bíblia, a palavra de Deus. Ele diz assim: nunca vi Jesus, nunca vi anjos, nunca falei com o Pai, nunca vi Deus, mas acredito de todo o coração que Deus existe, Cristo existe e o Espírito Santo existe. E por quê? Porque eu tenho a Bíblia e ela é toda a evidência que eu preciso, a revelação de Deus e a única que preciso. Eu vejo Jesus neste livro, eu vejo anjos neste livro, eu ouço a voz do céu aqui, eu entendo a localização dos meus pais mortos. Aqui eu vejo Deus revelado ao longo das páginas deste livro. Este livro sofreu todo tipo de ataque, mas permaneceu inatacável, sem falhas e nem erros. É a verdade. Vivemos por essa fé, fé no Deus da Sagrada Escritura. Não precisamos de nada mais. Tudo está revelado aqui na palavra de Deus. Mas, Laís, eu entendo isso, mas é que eu quero ver milagres. Não há maior milagre do que Deus trazer do mundo das trevas para a sua luz os pecadores. Esse é o maior milagre. O milagre é a minha vida transformada, é a sua vida transformada, é a vida daqueles que recebem o Senhor Jesus ser regenerada, justificada diante dele. Esse é o maior milagre. Nós não vivemos por vista, mas por fé. Somos os mais bem-aventurados que não viram, mas acreditam. Para que eu possa confiar cada vez mais no Pai, a minha oração não deve ser para que eu veja anjos, para que eu veja milagres, ações dele, mas a minha oração deve ser: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé naquilo que eu não vejo, mas que eu creio, né? Que está já revelada na sua palavra. A nossa fé aumenta proporcionalmente à nossa compreensão das Escrituras. Ela revela Deus, e quanto mais você vê Deus revelado na palavra dele, mais você crê. E quanto mais você crê, mais você compreende a palavra dele. Não é maravilhoso isso, esse processo? Que não é um processo humano, é um processo espiritual, é um processo que vem do Espírito que habita em nós. Então, o nosso processo de santificação, ele é todo obra do Pai em nós. Porque vamos crendo na sua palavra, vamos compreendendo mais a sua palavra, vamos desejando mais a sua palavra, e então a nossa fé realmente vai aumentando, né? Por isso, aqui, a única coisa que Jesus fala para Filipe e para os outros discípulos está no verso 11. Creia em mim. Creia, acredite em mim. O Espírito Santo, a partir do momento em que nós cremos em Jesus, em que reconhecemos Ele como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e as portas da compreensão da palavra de Deus, dos mistérios, né, que Ele quer revelar a nós, vão se abrindo para nós. E nós vimos também aqui nesses versículos que, além de Jesus revelar a sua pessoa, Ele e o Pai sendo um, o Espírito vindo habitar em nós, né, esse Deus trino que age realmente de maneira articulada e com o propósito realmente da nossa salvação, nós vamos ver agora que Jesus também revela o seu poder. Ele diz aqui no verso 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. O que quer dizer fará maiores? Será que é maior, coisas mais incríveis ainda, mais poderosas? Maiores em extensão. Jesus, ele realizou tudo aquilo num pequeno espaço do mundo, né? Ali na antiguidade. E esse poder dele se estenderia a muitas nações, a muitas eras. Nós vimos isso acontecendo a partir já da sua partida para o céu, e em Atos, quando a igreja começa realmente a agir, né, e realizar as obras, nós vemos muitas coisas acontecerem. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12, diz assim: de fato, as características de um apóstolo foram manifestas entre vós com grande perseverança, por meio de sinais, feitos extraordinários e milagres. E também aqui em Hebreus capítulo 2,
Verso 4, nós vemos: e juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. A razão que é melhor que eu vá é que acontecerão feitos extraordinários, né? Realizarão coisas extraordinárias, mas nós temos que ter a compreensão disso antes das Escrituras. A forma como Deus realmente validava aqueles que estavam pregando o Evangelho era através de sinais. Eles chegavam nas cidades falando do Evangelho, falando de Jesus, e de alguma forma eles precisavam demonstrar que estavam vindo da parte do Pai. E faziam isso como? Realizando esses sinais, esses milagres, todas essas coisas, esses feitos extraordinários, como é colocado aqui na Bíblia, né? E hoje, o que traz autoridade para o pregador é a palavra revelada, é aquele pregador que prega a Bíblia, né? Que prega realmente a verdade da palavra de Deus, que não prega em cima do que ele acha, do que ele pensa, né? Não traz palavras motivacionais, mas ele foca a sua mensagem realmente na palavra de Deus, extraindo da palavra de Deus o ensino. Então, o poder de Deus, o poder do Pai, o poder de Cristo, realmente iria habitar neles. E isso deveria confortar o coração deles. Olha, não fiquem perturbados, seu coração não fique perturbado. Primeiro, porque eu sou o Pai, e o Pai e eu somos um, e nós vamos mandar o Espírito que vai passar a habitar em vocês. E além disso, não fiquem perturbados, vocês vão fazer obras muito maiores do que as que eu estou fazendo em extensão. Vocês vão ser dispersos pelo mundo, vocês vão anunciar realmente esse evangelho maravilhoso, né? Então, tudo isso vai acontecer porque o Espírito Santo vai estar em você. A razão melhor de eu ir é que o Espírito Santo vai vir e você vai fazer essas obras maiores. Você fará ainda mais milagres do que eu faço. Tudo isso vai acontecer por causa do Espírito Santo. E além da sua pessoa, além do poder, Jesus então vai trazer para eles também a provisão. Vocês acham que eu indo embora, vocês vão ficar sem alguma coisa, né? Afinal, eles eram tudo que... Jesus era tudo que eles tinham. Jesus é quem supria todas as suas necessidades. E agora, ele indo embora, tudo bem, vamos ter poder, o Espírito Santo vai habitar em nós, mas e todas as coisas que nós temos em Jesus? Será que nós vamos continuar tendo? Aqui no verso 13 e 14 ele diz: e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Sabe, gente, nós temos que entender que a Bíblia, ela é totalmente coerente, né? Por isso que nós não podemos tirar um versículo e sair falando um monte de coisa. Muitas vezes as pessoas pegam esse versículo aqui, 14, e dizem: ah, tá vendo, ó, tudo que eu pedi, se me pedisse qualquer coisa eu farei. Jesus disse, né? Eu vou reivindicar isso para mim, porque Jesus disse isso. Mas Jesus também diz que é para que nós pensamos no nome dele. É para que a gente faça os nossos pedidos em nome dele. O que significa em nome dele? É aquilo que ele dá aval. É a mesma coisa que eu chegar para você e dizer: olha, vai lá, fala com tal pessoa, fala em meu nome, fala para ela: olha, a Laís me mandou aqui. E quando você faz isso, aquela pessoa tem como referência a minha pessoa. Ninguém vai chegar para uma pessoa que eu conheço e vai dizer: olha, Laís falou para você fazer isso aqui para mim. E aquela pessoa sabe que eu jamais mandaria qualquer outra pessoa fazer aquilo. Ó, a Laís me mandou você ir comigo junto comigo ali, bater numa pessoa, né? E achar aquilo meio estranho. Falar: não, a Laís não ia falar um negócio desse. A Laís não ia pedir uma coisa dessa. Porque está falando em meu nome. Quando nós falamos em nome de Jesus, quando nós oramos e pedimos algo para Deus em nome de Jesus, nós estamos dizendo: Jesus aprovaria esse meu pedido. Ele diria: não, tá certo, Pai, atende ela. E esse pedido que ela está fazendo tem sentido.
né? Tá de acordo com a minha palavra, tá de acordo com o meu caráter, tá de acordo com aquilo que é para minha glória. Então, atende. Então, não é que qualquer coisa que eu pedir, me dê uma Ferrari. Por que você quer uma Ferrari? Para andar pelas ruas se orgulhando? Para se achar poderoso? Isso não está em consonância com aquilo que o Senhor Jesus deseja. E nem o que Ele valoriza. Então, não faz sentido, né? Então, pedir algo em nome de Jesus é algo consonante com a sua vontade. 1 João, capítulo 5, verso 14, diz: E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Segundo a vontade dele, ele nos ouve. Na oração do Pai Nosso, nós vemos isso, né? Seja feita a tua vontade. E aqui nós temos uma promessa pessoal de Jesus. Eu farei. Tudo aquilo que vocês me pedirem, eu farei. Em Jesus, nós temos todas essas coisas. Nós temos a pessoa dele, nós temos o poder dele e nós temos a provisão. Qual deve ser a nossa oração? Aumenta a minha fé. Faça, Senhor, acreditar cada vez mais nisso, né? Isso vai tirar todo o medo do meu coração. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Não se perturbem. Vocês têm a mim, vocês têm o meu poder, vocês têm a minha provisão. Será que a mensagem que Jesus está aqui fazendo para os seus discípulos também cabe para mim hoje? Talvez eu esteja aí insegura, com medo, ansiosa, pensando em tantas coisas que podem acontecer, né? Tendo um diagnóstico ruim, tendo uma situação financeira difícil, um desemprego, enfim. Mas eu tenho que saber que não é que eu vou chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor disse que tudo que eu te pedi o Senhor faz, então me dá um emprego, me dá a cura, me dá... Não, eu tenho que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, aumenta a minha fé, para que eu creia que o Espírito Santo está em mim e sempre faz o melhor, que o teu poder é capaz de me fazer suportar qualquer situação e que a tua provisão me faz entender que tudo o que eu preciso está realmente em ti. Tudo aquilo que vai fazer com que a sua vontade, o seu propósito se cumpram na minha vida. Que essa possa ser a nossa lição de hoje, né? Talvez você tenha tido uma outra lição. Essa foi a que eu peguei nesse trecho, mas que possa ter sido bênção na sua vida. Que Deus nos abençoe.